Você lembra quando o delator premiado era sinônimo de heroísmo? Pois é, hoje virou piada nacional. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-auxiliar do ex-presidente Bolsonaro, assinou a delação premiada, prometendo silêncio absoluto. Só que sua versão da história caiu por terra com prints, mensagens e selfies que a revista Veja mostrou em reportagem. São trocentas mensagens trocadas entre janeiro e março de 2024, justamente no período em que ele deveria estar proibido de contato com investigados. Incrível como a desordem virou regra. Nada confirma melhor a validade de uma delação do que a credibilidade do delator. Seu juramento de obediência ao STF, sua palavra perante o tribunal, valiam mais do que qualquer mensagem. Mas, se a Veja se equivocou, ela ainda está muito à direita da imprensa oficial, que preferiu ignorar a chapada de realidade. Agora, a estratégia parece ser colocar sob suspeita quem mostrou a verdade e não quem a omitiu. O relator Alexandre de Moraes determinou que a Meta preserve os perfis e publicações relacionados, com prazo de apenas 24 horas. Para isso, o recado é simples. Se veio da internet depois do acordo, é possível que isso anule o acordo inteiro. A delação que serviu de base para acusações graves, inclusive contra Bolsonaro, fica sob risco de ir para o ralo. E, não vamos esquecer, o acordo é a garantia de que Cid ficaria livre, receberia benefícios e teria prerrogativas especiais. Se mentiu, paga o preço. Repararam que quem denuncia primeiro ganha manchete, mas quem mostra provas ainda é acusado de atacar a democracia? Ora, acusar sem dados é fácil, nem é acusar, é gastar tempo de plataforma. Já a prova exige expor mensagens, nomes, fáceis de reverter. Se o delator mente e ainda acusa, ele vira o protagonista de uma farsa bem estruturada. Já quem revelou a inconsistência virou suspeito. É importante lembrar, nem tudo termina com o cancelamento da delação. Existem outras evidências, testemunhas e perícias, mas o embasamento inicial inteiro se baseou nas mensagens do delator. Se ele falha no início da corda, todo o resto pode se desmanchar no ar. Quem empurrou essa versão de golpe político tem que engolir. Agora que, se a base é falha, a casa inteira pode desabar. E ninguém pode afirmar que houve golpe. Porque se o responsável agrega sequência mentirosa, a narrativa desmorona. As mensagens mostram que Cid sofria pressões, fazia observações críticas sobre o ministro, sobre o formato do inquérito, questionava a condução. Não foi um conturbado debate de ideias, foi quebra de promessa formal de silêncio. Quando o terrível erro foi cometido? Foi no ato da assinatura do acordo. No momento em que Cid se comprometeu a cumprir regras rígidas, ele tinha que interromper sua participação em redes sociais. Não pode negociar com investigados, não pode mandar áudio relatando bastidores. Esse tipo de comportamento quebra a confiança do acordo. Agora, os advogados de Bolsonaro e simpatizantes do Centro Desconcerto argumentam: se tem mentira, o acordo é inválido. Se o acordo cai, talvez as acusações também caiam. Se as acusações não resistem, o estrago moral volta-se contra quem pintou trajeto de ameaça. Ai de quem falou em perigo à democracia. Agora é hora de explicar essa base enfraquecida. Claro que a defesa alega que os prints são falsificados, que o conteúdo não bate com o estilo do Mauro, que estão fora de contexto. Mas essa mesma imprensa que condena o bolsonarismo em qualquer versão não exige retratação ou prova
irrefutável. Basta dizer fake news e está livre. Por que para um lado funciona e para o outro não? Isso não serve para justificar ou atacar ninguém, e sim destacar o tratamento desigual. Parem de tentar atacar a delação sem avaliar a verdade por trás. Se é gambiarra, explicite. Se é print mal editado, mostre perícia. Se for real, aceite a pressa, as acusações e as pressões contra quem mostrou as mensagens mostram medo, mostram que há algo real a ser escondido. É curioso, toda acusação de autoria do golpe, nós sabemos, é tratada como verdade arquivada, sem provas concretas. Mas no momento em que uma simples delação premiada se mostra duvidosa, se transformam em analistas de conspiração, a delação entrou no STF e foi usada a exaustão pelos opositores. Promotores locais usaram o conteúdo para armar narrativa oficial, mesmo sem avaliação jurídica completa. Afinal, a pergunta é: a delação premiada ainda vale se há mentiras? Em qualquer país minimamente sério, mentir no acordo é motivo para cancelar. Esse era o propósito do critério: garantir que a informação vença quem mentiu. Mas, curiosamente, no Brasil, essa regra vale apenas para quem você não defende. Agora, o circo continua. Supõe-se que as provas da delação ainda existam. Afinal, tem áudio, testemunha, perícia, mas a importância das narrativas iniciais será revista. É como construir uma casa com alicerce de areia. Se o alicerce falha, a estrutura cai na primeira tempestade. Mas construíram a narrativa primeiro, depois erraram na base e agora querem manter o mural sem admitir a fatura. Para nós, que achamos que transparência é importante, essa reversão é sagrada. Não se trata de proteger ou acusar, mas de exigir coerência entre versões. Se você diz golpe, prove, mas se reconhece que delação falhou, reveja a acusação. Se a acusação não se sustenta, o discurso padece e as instituições que se beneficiaram dessa narrativa precisam se explicar. Essa história ainda não terminou. O STF vai julgar, antes de acabar, as provas, o acordo, as assinaturas, as mensagens. Quando isso acontecer, os resultados podem variar. O ideal é que a justiça prevaleça. O debate não deve ser partidário, mas factual. Toda acusação grave exige credibilidade. E se ela faltou, temos que reconstruir o entendimento. Vamos marcar para daqui a 6 meses? Média de assinatura, perícia, publicação no Diário Oficial. É possível que a delação seja cassada. E, se for, será começo de um efeito dominó. Se não, então que se use o material com seriedade. Mas o que não dá é usar a narrativa de golpe como verdade absoluta sem admitir essa falha técnica. Em resumo, senhoras e senhores da sociedade, delator que mente no STF causa efeito dominó. Ninguém recolhe glória, mas a base precisa ser firme. Veja, mostrou prints. Agora, testemunhas precisam confirmar ou refutar. E os que acreditavam em golpe precisam reconhecer o risco de narrativa espontânea sem ancoragem confiável. Essa é a prova que vale mais do que a delação. Transparência, coerência e a força de confrontar. Se tentarem calar isso, sugiro que não seja com buzzwords. Não se trata de esquerda ou direita. Trata-se de verdade. E, por enquanto, essa história ainda tem chance de ser real. E agora eu quero ouvir você. Deixe aqui nos comentários
Mauro Cid errou e a delação afunda. Ou, tudo isso é mais um capítulo de novela para distrair a plateia. Se achou o vídeo útil, mete o like. Compartilha no grupo que já decretou golpe antes mesmo de ler as provas e, claro, inscreva-se no canal Filosofia Barata. Ative o sininho, porque, sendo verdade ou mentira, o próximo plot twist da política brasileira chega rápido. E a gente vai estar aqui para destrinchar com o mesmo humor ácido de sempre.